MC News, informação que gera valor. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quarta-feira, hoje é dia 3 de agosto. A gente começa essa edição com a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a Taiwan. Nancy Pelosi se encontrou com a presidente do país na manhã desta quarta-feira e o discurso foi bastante focado na relação entre os dois países. No encontro, Pelosi deixou claro que os Estados Unidos não vão decepcionar Taiwan e que o desejo é que o país viva em liberdade e segurança. Por isso, a solidariedade americana a Taipei é crucial. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, agradeceu as ações concretas de Pelosi para apoiar a ilha de Taiwan e ressaltou que o país é parceiro confiável dos Estados Unidos e que vai continuar a promover a cooperação em segurança, desenvolvimento econômico e cadeias de suprimentos. A Isabela Takaki está aqui comigo. Nessa quarta-feira tem mais informações sobre esse encontro. Muito bom dia, Isa. Ótima quarta-feira para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Bom, e no encontro, a presidente de Taiwan concedeu a honra de Estado para Nancy Pelosi. O título é uma grande honraria no país e Pelosi disse que aceitaria em nome da forte amizade entre os países. Tsai comentou que as agressões contra a democrática Taiwan teriam um tremendo impacto na segurança de todo o Indo-Pacífico e que, por isso, vai fazer o que for preciso para fortalecer a capacidade de autodefesa da ilha e que o país não vai recuar mesmo enfrentando fortes ameaças militares, porque vai defender a soberania da nação. Tsai disse que está comprometida em manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e prometeu tornar a ilha uma força estabilizadora-chave para a segurança regional e o desenvolvimento do comércio global. O ministro das Relações Exteriores da China atacou a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chamando sua visita a Taiwan de farsa completa e alertando que aqueles que brincam com fogo perecerão. Numa entrevista, ele disse que os Estados Unidos estão violando a soberania da China sob o pretexto da democracia. O Ministério das Relações Exteriores da China também criticou Pelosi por descaradamente prosseguir com sua visita, alegando que infringe maliciosamente a soberania da China e envolve descaradamente em provocações políticas. Segundo ele, isso prova mais uma vez que alguns políticos dos Estados Unidos se tornaram encrenqueiros das relações China-Estados Unidos. Isso segundo o comunicado. O Escritório de Assuntos de Taiwan na China também disse num comunicado separado que Pequim vai adotar medidas de punição criminal para aqueles que forem obstinados em apoiar a independência da ilha de Taiwan. E após o encontro, Nancy Pelosi deixou Taiwan. A visita durou menos de um dia e o avião da comitiva de Pelosi já deixou a ilha por volta das 5 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. A presidente da Câmara dos Estados Unidos agora segue sua viagem pela Ásia e deve visitar o Japão e também a Coreia do Sul. A passagem de Nancy Pelosi por Taiwan causou um mal-estar diplomático com a China. O país anunciou a realização de exercícios militares no Estreito de Taiwan. Vou mostrar aqui no mapa onde que está concentrando, essa tensão aqui nesse mapa que eu trago para vocês. Olha só onde que está esse mapa aqui de Taiwan. Taiwan está a ilha localizada aqui
ilha de Taiwan, e aqui está a China. Este local tem uma linha imaginária onde é determinada o meio dessa relação, né, entre China e Taiwan. E é exatamente nesta localidade que a China está fazendo esses exercícios militares. Até por isso, ontem, quando a gente estava acompanhando o avião de Nancy Pelosi para chegar até Taiwan, ela saiu da Malásia, e o caminho natural de Nancy Pelosi para chegar até Taiwan era vir por aqui, por esse local. Porém, como tem tropas, né, e também militares da China aqui nessa região, e essa é uma região bastante militarizada, bastante sensível da China, o avião de Nancy Pelosi ele deu a volta aqui pela Indonésia, pelas Filipinas, para conseguir chegar a Taiwan. Então ele deu uma volta de mais ou menos 3 horas, demorou 3 horas a mais do que era o necessário apenas para fazer esse contorno e não entrar nessa relação aqui, não entrar neste local bastante militarizado. Inclusive, se o avião de Nancy Pelosi entrasse neste ambiente aqui, poderia até sinalizar uma provocação a mais à China, né? Então a gente vê que é uma região bastante sensível. E aí, nesta região, a China está fazendo manobras militares. Inclusive, a televisão estatal da China mostrou imagens desses exercícios militares. Os caças decolaram de bases militares e navios de guerra navais em patrulha. A ideia era mostrar amplamente a capacidade de combate nas águas ao redor da ilha. Havia até mesmo o temor de que a China pudesse dar aquele primeiro passo na beligerância e fazer algum tipo de ataque a Taiwan. Mas isso não aconteceu e a atenção ficou apenas na demonstração de poder, olha aí, divulgado pela China em seus exercícios militares. Bom, e os exercícios militares não agradaram o governo de Taiwan. O porta-voz do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério da Defesa disse que os atos infringem gravemente a soberania territorial de Taiwan e viola os regulamentos relacionados com as convenções marítimas das Nações Unidas e que Taipei condena severamente tal ato. A autoridade disse ainda que os exercícios imprudentes estão desafiando a ordem internacional, destruindo a segurança regional e equivalendo ali a um bloqueio do espaço aéreo e das águas territoriais de Taiwan. Vamos falar um pouquinho sobre o que essa tensão pode colocar em jogo? Além dos exercícios militares, a China também tomou outras medidas e já suspendeu parte do comércio que tinha com Taiwan. Entre outras coisas, a exportação de areia foi interrompida com efeito imediato. Vários outros produtos, como alimentos, também estão embargados. Ainda não se sabe por quanto tempo essas restrições vão ser aplicadas. A China é o maior parceiro comercial de Taiwan. Além disso, Taipei também é importante para a indústria de tecnologia. Um levantamento feito pela Bloomberg e pela XP mostra que mais de 59% das ações de Taiwan estão relacionadas à tecnologia. Inclusive, a TSMC é a maior fabricante de chips do mundo e ela está prestes a construir uma fábrica no Arizona, nos Estados Unidos. A empresa tem sofrido uma forte pressão para escolher o parceiro comercial, se fica com os Estados Unidos ou se fica com a China. As ações da TSMC já caíram mais de 25% desde o pico registrado em janeiro deste ano. Voltando aí à representatividade, né, dos países, Taiwan tem 59% das ações relacionadas à tecnologia, Estados Unidos 39% das ações listadas correspondem à tecnologia, a China 18% das ações. E só para a gente ter uma base aí de comparação, na Bolsa aqui do Brasil, apenas 1% das ações está relacionado aí ao setor de tecnologia. Bom, falando em bolsa de valor, a gente vai ver como fecharam as bolsas asiáticas nesta quarta-feira. E diferente da queda de ontem, hoje os índices ficaram mistos, né? Ontem os índices estavam bastante cautelosos por conta aí de toda essa movimentação. Primeiro, movimentação macroeconômica, tem a questão do Fed, tem a questão do Covid-0, lockdowns, enfim, várias restrições acontecendo na Ásia, além
dessa tensão geopolítica entre China e Estados Unidos, e aí as bolsas caíram na Ásia. Hoje operaram mistas, Xangai caiu 0,71, obviamente por conta de toda essa tensão, mas Nikkei do Japão subiu 0,53, o índice Hang que fica em Hong Kong, se valorizou 0,4%. Na Europa, a gente vê aqui como estão operando as bolsas europeias neste momento. Na Europa, todas as bolsas sobem, DAX na Alemanha, uma alta marginal ali de 0,07%, o CAC na França subindo 0,69%, FTSE no Reino Unido subindo 0,33%. Assim como os futuros dos Estados Unidos, que sofreram bastante, né? Tiveram quedas no pregão de ontem. Hoje o futuro já sobe, do Dow Jones já sobe 0,39, o S&P sobe 0,39 também, e para completar o tríplice 0,39, Nasdaq futuro também sobe 0,39 neste momento, as bolsas operando num clima um pouco mais de otimismo. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte criticou o que chamou de interferência imprudente dos Estados Unidos nos assuntos internos da China por causa da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Pelosi chegou a Taiwan nesta terça-feira em uma viagem que, segundo ela, mostra um compromisso norte-americano inabalável com a ilha autogovernada e reivindicada pelos chineses, mas a China condenou a visita do mais alto escalão dos Estados Unidos em 25 anos como uma ameaça à paz e à estabilidade do Estreito de Taiwan. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que o país denuncia veementemente qualquer interferência de forças externas à questão de Taiwan e apoia totalmente a China, a principal aliada e salva-vidas econômica. A China considera Taiwan parte de seu território e nunca renunciou o uso de força para trazê-lo ao seu controle. Os Estados Unidos alertaram a China para não usar a visita como pretexto para ações militares contra Taiwan. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz que a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi uma tentativa deliberada de Washington irritar a China. Segundo ele, não vê nenhuma outra razão para criar tal aborrecimento quase do nada, sabendo muito bem o que isso significa para a República Popular da China. A chegada dela a Taiwan provocou uma resposta furiosa de Pequim no momento em que as tensões internacionais já estão elevadas por conta aí do conflito entre Rússia e Ucrânia. Sergei Lavrov também disse que não há negociações em andamento para retomar o tratado de mísseis START entre a Rússia e também os Estados Unidos. Você que está acompanhando aqui a BMC direto no nosso canal do YouTube, no nosso portal e também no Profit da Nelógica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro, também com as questões geopolíticas, a política e a economia no Brasil e no mundo. São mais de 4.000 pessoas já recebendo as notícias direto no Telegram, no celular ou no computador. Então, se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Só para ressaltar aqui, é de graça. Daqui a pouquinho a gente vai falar com Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, sobre toda essa movimentação geopolítica que está acontecendo, provocações, tensões entre China, Estados Unidos, Taiwan e todo o mundo de olho, né, nos desdobramentos da visita de Nancy Pelosi a Taiwan. É daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor.
dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui no Morning News, agora 8 horas e 46 minutos. Eu já chamo o nosso primeiro convidado, Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, para repercutir todas essas questões que envolvem a viagem da representante aí da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Muito bom dia para você, Igor. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Igor. Queria começar falando, né, todas essas repercussões aí nesse dia que a viagem não durou nem um dia, né? Ela já partiu aí 5 horas da manhã pelo horário de Brasília. Nancy Pelosi, a gente acompanhou durante ontem, né, a terça-feira, as ameaças ali da China que poderiam ter contra o avião até de Pelosi, contra os Estados Unidos, mas por enquanto nada aconteceu além de ameaças, né? A gente sabe que terão eleições de meio de mandato no final do ano ali dos Estados Unidos. Essa visita, uma visita visivelmente bem política ali, por razões políticas, mas um confronto, você acredita que um confronto aí a partir dessa visita possa acontecer? Até então, né, nada de grave, né, nada violento aconteceu ali por parte da China. Essa viagem de Pelosi é inoportuna neste momento? Bom, é importante a gente começar dizendo, aí são vários assuntos, mas que uma relação entre Estados Unidos e China não é algo trivial e não é algo cartesiano. É algo que envolve diversos aspectos. Então a gente vai fazer primeiro um contexto do que está acontecendo. Primeiro, é importante dizer que a situação de Taiwan ela foi definida ainda na década de 70, quando a gente teve o fim da Revolução Comunista. Os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek perderam a batalha pelo domínio da China continental e fugiram para a ilha de Taiwan, enquanto Mao Tse-tung dominou basicamente toda a ilha e transformou no que a gente vê como uma nação comunista. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que o único período onde Taiwan e a China continental foram só uma nação foi durante a dinastia Qing, a última dinastia chinesa, e que depois do fim das dinastias não houve basicamente uma ligação política entre as duas. Então, de fato, na prática, Taiwan é uma nação independente desde a Revolução Chinesa. Agora, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos tiveram um acordo tácito com os chineses, né, para impedir o avanço da União Soviética. Os chineses fizeram acordos com os americanos, principalmente durante o governo de Richard Nixon, para abertura comercial, abertura de investimentos e a manutenção naquela época do status quo de independência e autodeterminação de Taiwan. Os chineses, na época, tinham ainda muita coisa para resolver dentro de casa, era uma nação totalmente desorganizada, então eles deixaram de lado isso e disseram, ok, a gente vai ter depois, no próximo século, a gente renegocia Taiwan. A única exigência que eles fizeram foi a questão da política de uma só China. Os Estados Unidos aceitaram isso, aceitaram que, do ponto de vista diplomático, eles tratariam sempre com Pequim. As Nações Unidas também fizeram esse aceite, porém, ao mesmo tempo que isso ocorre, os Estados Unidos aceita a representação comercial de Taiwan, negocia com Taiwan, vende equipamentos militares, econômicos, tecnológicos para Taiwan. Ou seja, existe uma visão dúbia dentro desse sentido e uma relação que permeia ainda a época da Guerra Fria. Então, quando a gente faz essa análise e vem do ponto de vista dessa visita, o que ela significa? Para os chineses, é como se os Estados Unidos estivessem renegando esse status quo que foi negociado ainda na década de 70,
E o presidente Xi Jinping vem trabalhando uma visão muito mais radical de Taiwan. A sua visão da China de reunificação avançou bastante com a Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong. Macau nunca foi um problema quando os portugueses passaram para a China, então o sistema um país, dois sistemas funcionou bem. Agora, as empresas taiwanesas não investem mais como investiam na China continental. Xi Jinping vem proibindo estudantes de viajarem para Taiwan e, ultimamente, a gente vê políticas de tentar forçar radicalmente Taiwan a se tornar uma nova província chinesa, o que vem sendo rechaçado. Os candidatos políticos perderam peso depois que Hong Kong foi invadida, basicamente, pelos chineses nos últimos 2 anos de manifestação. Então, para os chineses, é como se a gente estivesse assistindo a uma intervenção nos assuntos internos da China. Por outro lado, os americanos colocam que a presidente da Câmara tem o direito de viajar por onde quiser. Políticos americanos viajam por Taiwan diariamente, semanalmente, empresários. Então, a situação também é vista com os americanos como uma forçação de barra por parte dos chineses. Agora, dentro desse contexto, a gente está falando de uma ilha que tem 24 milhões de habitantes, é extremamente bem armada pelos americanos e tem fatores econômicos importantes. A Taiwan tem a produção de mais de 60% da produção de semicondutores e microchips de menos de 16 nanômetros do planeta inteiro. Isso significa que a produção de carros, aviões, equipamentos de alta tecnologia, câmeras fotográficas, depende de Taiwan. Taiwan é uma peça fundamental hoje na economia mundial. Então, essa visita de Nancy Pelosi, do ponto de vista de política externa, é uma visita bastante controversa. Agora, quando a gente fala de política interna agora dos Estados Unidos, a gente está falando de eleições de midterms, onde os americanos querem que os democratas sejam mais duros com a China. Então, eu não consigo ver que isso também não é uma visita programada politicamente para mostrar que o Partido Democrata defende princípios democráticos e não vai ser intimidado pelos chineses. E ao meu ponto de vista, apesar do governo de Joe Biden tentar minimizar essa visita, inclusive está fazendo negociações para o primeiro encontro bilateral entre Joe Biden e Xi Jinping, eu não consigo ver que essa visita não é um acordo por debaixo dos panos de Biden e Pelosi. Apesar de Biden dizer para os chineses que a presidente da Câmara tem independência de fazer suas próprias reuniões internacionais, eu não acredito que ela faria uma visita dessa sem um acordo tácito do presidente Joe Biden, e que isso, de fato, melhoraria a sua situação política nas eleições de midterms. Inclusive, os próprios republicanos apoiam essa visita, porque tem uma visão bastante crítica da China, e a própria presidente Pelosi, ela vem há 30 anos criticando os massacres, a antidemocracia, o autoritarismo chinês. Então, ela é efetivamente uma defensora de Taiwan. Então, o que a gente pode dizer é que e aí o meu ponto de vista, já quando a gente coloca a Rússia dando apoio unilateral às políticas de Pequim, na prática, depois da Ucrânia, essa situação em Taiwan mostra realmente a continuidade de uma Guerra Fria. Eu disse aqui nesse canal, ultimamente, quando a gente estava falando sobre a guerra da Ucrânia, que a gente estava assistindo a uma nova Guerra Fria 2.0. Essa situação geopolítica que ocorre agora em Taiwan é mais uma confirmação disso, a continuidade de uma nova Guerra Fria acontecendo no planeta inteiro. Ô Igor, até pegando um gancho que você comentou sobre as questões comerciais, né? A China é o maior parceiro comercial de Taiwan e não deixaria de ser, porque para a China é uma coisa só, então eles têm muitas trocas ali. E a gente estava vendo essa relação porque Taiwan é o maior fabricante ali de chips, semicondutores, distribuidor mundial. E até mesmo muitas fábricas, algumas fábricas de Taiwan estão vendo de abrir seus negócios, montar fábricas nos Estados Unidos. A gente até falou da maior fabricante de chips, a TSMC, que pretende colocar uma instalação no Arizona, lá nos Estados Unidos. Essa aproximação teria também
uma relação comercial entre os Estados Unidos que a gente vê que durante Covid, quando teve todo aquele fechamento, quebra nas cadeias de suprimentos, semicondutores sendo ali, ficando bastante, a oferta muito restrita, e naquela política, né, não de uma globalização, mas de trazer as coisas mais próximas dos seus domínios, a gente vê isso acontecendo no mundo todo. Essa visita também pode ter esse intuito de tentar fazer uma aproximação, mesmo que provocando a China, mas trazendo um importante fabricante de semicondutores e chips para mais próximo dos Estados Unidos, olhando mais para frente numa relação comercial? Não há dúvida. A fábrica no Arizona já está em construção, é uma das maiores construções dos Estados Unidos. Eu vi recentemente um documentário o quão importante vai ser essa fábrica, porque ela vai abastecer todo o mercado norte-americano, o mercado canadense, o México, e deve inclusive abastecer parte do nosso mercado. Esses chips vão ser trazidos dos Estados Unidos para a região da Amazônia, né, da Zona Franca de Manaus, para a produção de computadores. Então isso significa que é uma fábrica para abastecer a América como um todo. Eles também têm planos para abastecer a Europa, com uma possível fábrica na Alemanha. Isso já vem sendo colocado em prática. E um ponto fundamental, além disso, é o aumento das linhas de crédito de swap de dólares pelo novo dólar de Taiwan, que basicamente triplicou nos últimos meses do Federal Reserve com o Banco Central de Taiwan. Isso mostra que existe uma visão de política monetária, comercial, e um alinhamento maior com Taiwan. Lembrando que essa relação comercial é uma política tradicional dos Estados Unidos, é uma política importante para Taiwan e mostra também a geoestratégia norte-americana na Ásia. Os Estados Unidos fizeram acordos com o Japão para a construção de bases militares conjuntas nas ilhas ao sul do Japão, que fica muito próximo de Taiwan, para o caso de uma defesa militar naquela região. O fato dos Estados Unidos fortalecer Taiwan economicamente e dar o maior apoio para o rearmamento militar do Japão e também incentivar o desenvolvimento e a integração econômica desses países com a Coreia do Sul é uma grande frente dos aliados dos Estados Unidos para fazer uma tentativa de parar a expansão econômica e política da China na região da Ásia. Então, os Estados Unidos está utilizando todos os seus meios, tanto militar quanto econômico, para fortalecer seus aliados na região. E, obviamente, esse é um momento muito importante. Os Estados Unidos sabem que a China passa por uma situação complexa econômica interna em relação ao mercado imobiliário. Existe a possibilidade da gente estar vendo também uma crise bancária em alguns bancos regionais. Então, o presidente Xi Jinping está com as mãos bastante ocupadas com problemas internos. Então, é nesse momento que os Estados Unidos avançam com políticas econômicas e militares na Ásia, sabendo que os chineses têm problemas muito sérios internamente e que talvez suas reações externas sejam menores do que seus esperados. Basicamente, é assim que funciona a geopolítica internacional e eu acho que isso vai continuar a existir. A gente vai continuar a ver um apoio dos Estados Unidos para Taiwan. Acordos comerciais e de vendas militares devem ser anunciados nas próximas semanas. Essa visita não é uma visita meramente protocolar de Nancy Pelosi. Acredito que algum recado econômico ou militar foi passado diretamente para o presidente Chen. Então, dentro desse contexto, a gente está vendo uma redefinição da importância norte-americana na Ásia e como os Estados Unidos vai se tornar um mercado mais aberto para os países asiáticos aliados. Tudo isso, claro, é fazendo frente à questão chinesa de expansão internacional, né? Os Estados Unidos tentam conter há muito tempo e o presidente Biden está tentando ser mais assertivo dentro desse contexto. Nesse sentido que você disse, né, a gente vê a economia chinesa desacelerando, tanto pós-lockdown, essa crise imobiliária. Essa seria uma tentativa de frear ou atrasar a hegemonia da China, apesar ali das dificuldades da China, mas a gente sabe que a China está indo aí num ritmo acelerado para alcançar seu objetivo aí até pelo menos 2030, 2040.
Na sua opinião, os Estados Unidos vão conseguir frear ou atrasar essa hegemonia? A questão hegemônica é um conceito bastante complexo. A China tem problemas internos que até então ela não conseguia, ela não colocava para fora da realidade, mas nem mesmo o Partido Comunista consegue esconder. O primeiro é essa questão relacionada ao setor imobiliário, que era um grande propulsor da China, e isso vai começar a ser parado. O próprio presidente Xi Jinping entende que existe um risco muito grande de se tornar uma bolha incontrolável, que vai terminar no colo do governo central e do Partido Comunista. Agora, por outro lado, a China tem um problema demográfico. Ao contrário do que a gente imagina, por ser um país com mais de 1 bilhão de pessoas, as estatísticas são que a partir de 2025 a China vai decrescer a sua população. E a gente sabe que o decrescimento de uma população tende eventualmente a diminuir o ritmo de crescimento econômico. Para vocês terem uma ideia, a previsão de decrescimento da economia brasileira, da nossa população, é apenas em 2050. Então a gente vai ter um nosso grande boom demográfico ainda pelos próximos 30 anos, enquanto a China deve acabar agora. Isso já é um problema bastante sério. Agora, quando a gente fala de hegemonia, eu gosto de dizer bastante que, na análise do grande pesquisador geopolítico, Zbigniew Brzezinski, existem 5 poderes que são hegemônicos dentro de uma nação e que até hoje só os Estados Unidos conseguem exercê-los com maestria. É o poder militar, né? Capacidade militar e de estar em todos os continentes com equipamentos nas 3 e hoje não só 3, mas 5 esferas de poder, inclusive espacial. O poder econômico, de você ter uma reserva internacional de valor, que é o dólar. O poder financeiro, de você ter grandes empresas internacionalmente reconhecidas ao redor do planeta. O poder diplomático, que é o poder de você ter a influência do ponto de vista internacional. E o poder cultural, é o poder de que as outras nações espelham em você o que você gostaria de ser. Então, os Estados Unidos, ele consegue até então ter com maestria todos esses poderes. E a China não. A China tem sim o potencial de se tornar a maior economia do planeta nos próximos anos. Isso é quase impossível que não ocorra. Os Estados Unidos podem até tentar minar um pouco, mas a China deve se tornar. Agora, a China não é um exemplo cultural para o resto dos países. O yuan está longe de ser uma grande reserva de valor ou mesmo uma grande moeda negociada. Isso está sendo negociado até e expandido com os países árabes, mas eu duvido que isso deva prosperar pelo menos nos próximos 50 anos. O poder militar chinês ainda é muito baixo em relação ao poder militar americano, e as empresas chinesas, parte delas já começa a ser boicotada pela falta de lisura em relação às informações para o Partido Comunista. Então, países começam a colocar sob escrutínio os investimentos dessas empresas em seus países. Então, como a gente vê a China como uma nação bastante opaca, isso termina minando o seu poder de hegemonia global. De fato, ela se torna, sim, uma maior economia do planeta e maior parceiro comercial de basicamente todos os países. Mas esses efeitos de contrabalanço não só vão existir, mas devem aumentar não só pelos Estados Unidos, mas também por outras nações como a União Europeia. O fato dela estar apoiando diretamente a invasão ucraniana, mesmo que não abertamente, mas por debaixo dos panos, dando todo tipo de suporte aos russos, e os russos nitidamente fazendo uma aliança sino-russa, isso realmente mina a possibilidade da China de se tornar uma potência hegemônica mundial como os Estados Unidos. Então, apesar da gente conseguir ver nos próximos anos um clash de titãs, né, assim, uma disputa econômica e de investimentos, todos esses fatores que eu elenquei aqui impedem, de fato, a China de se tornar uma nação hegemônica pelos próximos 100 anos. Pelo menos a gente ainda vai viver com essa maestria desses 5 poderes sendo exercidos pelos Estados Unidos. Igor, eu queria retomar um pouco e até expandir um pouco aquela questão da nova Guerra Fria, né? Uma Guerra Fria mais contemporânea, porque a gente viu
durante, inclusive, toda essa questão com a Rússia, muitas sanções, né, do Ocidente e também da Europa, dos Estados Unidos, enfim, contra a Rússia, e essa tensão acabou trazendo consequências ruins para a Europa. A gente vê fluxo de gás, a gente vê energia, a gente vê a Europa tentando fazer movimentos ali para não ficar sem energia agora, principalmente no inverno. E agora, com essa tensão, ou pelo menos essa relação um pouco mais estremecida com a China, a gente vê a Rússia manifestando apoio à China, a gente vê Coreia do Norte fazendo apoio à China, muitos países também condenando, falando que os Estados Unidos estão fazendo um movimento imprudente de relação com Taiwan sem passar pela China, ou sem pelo menos entender essa China unificada como ela é. Nesse contexto, né, de mudanças na relação entre os países, nessa mudança, nessa nova Guerra Fria, quais podem ser as consequências disso? Eu te pergunto porque existem relações comerciais, existem relações diplomáticas, existem relações ali pacíficas entre os países. Nesse contexto todo, pode ter uma questão um pouco mais grave em todos esses acontecimentos? Há 4 meses, 5 meses, a gente teve a questão da Rússia, agora a questão de Taiwan. Enfim, essa aproximação dos eventos pode gerar uma escalada que fuja do controle, ou as relações internacionais, a chancelaria dos países, elas costuram, né, muito bem essas questões? Bom, se a gente estivesse falando do ano passado, eu diria que a chancelaria dos países teria um controle maior diplomático dentro dessas relações. Com a invasão na Ucrânia, o que a gente está assistindo na prática é a defesa, a segurança e o interesse nacional acima da diplomacia, né? Inclusive acima da economia. Então, o que a gente está assistindo na Europa, se por um lado é uma possibilidade de recessão, diminuição de operações comerciais, a gente está assistindo basicamente a diminuição do sistema do Nord Stream 1, da transferência de gás, a não compra de petróleo por parte dos europeus, e a gente acha que a Europa está sofrendo, a Rússia está sofrendo ainda mais. E não se enganem que a valorização do rublo russo não indica nada, você não pode vender rublos. Então, basicamente, quem está comprando rublos e valorizando, basicamente para pagar sobre petróleo e gás, eles não podem vender essa moeda. Então, é uma falsa valorização, porque não existe mercado aberto de rublos hoje. A Rússia, de fato, vai sofrer, pelo menos até o final do ano, uma grande inflação, uma escassez de produtos, principalmente na área de tecnologia, e provavelmente vai entrar com grandes defaults ao longo do ano. A situação da Rússia é infinitamente mais delicada do que a gente imagina. O problema é que as informações não chegam para o Ocidente como deveriam chegar pela questão do controle do Kremlin. Agora, quando a gente fala de todas essas relações desses países, não há dúvida de que quanto mais tenso e quanto mais radical essa situação fica, mais volatilidade a gente vai assistir nos mercados, principalmente nos mercados relacionados a commodities. Então, a gente deve ver nos próximos meses uma valorização do dólar, investidores correndo ao dólar, barril de petróleo, gás, commodities relacionadas a produtos que a China consome devem subir bastante nas próximas semanas. Isso também dependerá de qual vai ser a reação chinesa com Taiwan. A gente já está vendo a possibilidade de exercícios militares mais radicais dentro da região, e isso é um perigo. Nas próximas 48 horas, um exercício militar mal feito pode virar um jato ser abatido de um lado ou de outro e se escalar para um conflito militar aberto. Isso seria bastante perigoso dentro das relações dos países, o que poderia efetivamente causar um conflito. Eu não falo de uma guerra aberta, mas um conflito entre os dois países, pelo menos durante algumas horas. Porém, de uma maneira geral e específica, o que caracteriza muito a Guerra Fria é essa iminência de um combate militar e a sua não efetividade. O conjunto de ameaças, o uso de outros instrumentos que não
tanques e guerras, né? A gente falou que nada foi feito para Taiwan, mas na verdade isso não é verdade. O exército tecnológico chinês invadiu computadores de instituições financeiras de Taiwan, do governo de Taiwan, do escritório da presidente de Taiwan, inclusive deixou sem funcionar o escritório da presidência por 20 minutos. Então a guerra cibernética já ocorre, deve estar ocorrendo nos próximos dias. Então tudo isso são sinais bastante complexos do que a gente está assistindo no planeta e que devem se intensificar. O que eu diria é que a defesa da democracia do ponto de vista das nações ocidentais significa colocar os princípios acima dos interesses de nações autoritárias. E nações como Rússia e China sempre vão usar o poder econômico, financeiro, as commodities como instrumento de chantagem para obter seus objetivos. E ficou muito claro que a União Europeia, os Estados Unidos e a OTAN não vão aceitar isso. E mesmo que sofram problemas econômicos, vão se colocar contra os desejos autoritários de nações que possam ameaçar os seus aliados. E quando isso ocorre na prática, o que a gente assiste nos mercados são volatilidades e aumento de preços. Isso para o mercado internacional. Curiosamente, como o Brasil é um país exportador, né, de commodities e também de produtos que são desejados por todos os países, independente se são autocracias ou democracias, a gente indiretamente sai exportando mais. Não há dúvida que com esse conflito na Ucrânia, com todos esses problemas econômicos e políticos internacionais, a previsão do Brasil só cresce de crescimento nesse ano, basicamente puxado pelo mercado externo, apesar da inflação. Então nós somos uma espécie de outlier do ponto de vista de crescimento quando há conflitos internacionais. Isso não é de hoje. Isso já é uma coisa bastante consolidada do Brasil, principalmente em períodos tensos, como foi a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, inclusive a Segunda Guerra Mundial. Eu queria entender para o nosso país, para o Brasil, né? Caso as relações comerciais ali entre Estados Unidos e China comecem a ficar mais complicadas, né? Caso comecem a romper ali laços comerciais, onde o Brasil pode se beneficiar nessas questões comerciais, tanto com os Estados Unidos quanto com a China? Bom, o Brasil pode se beneficiar dos dois lados. Primeiro, o Brasil, nos últimos anos, e muito acertado, pelo menos no último ano, né, nessa mais nova gestão do Ministério das Relações Exteriores, não assume um lado unilateral com os Estados Unidos. Isso é muito positivo para o Brasil. O Brasil começa finalmente a olhar para os seus próprios interesses. Então, se você tiver hipoteticamente uma quebra de acordos comerciais, ou não vamos ser tão radicais, se a China e os Estados Unidos criarem as chamadas barreiras alfandegárias, barreiras de impostos, tarifas, o Brasil realmente tem uma capacidade de ganhos. Por quê? Porque nós exportamos para os dois países produtos que são concorrentes entre si. Então, da mesma maneira que nós exportamos soja para a China, os Estados Unidos também exporta, ou seja, nós seríamos beneficiados com a capacidade de vender soja a preços mais competitivos. Do mesmo lado, nós exportamos carne para os Estados Unidos, frango, minério de ferro para a indústria americana. Então, se os Estados Unidos colocassem tarifas contra esses produtos oriundos da China, nós seríamos mais competitivos para os americanos. Então, de uma certa maneira, como são grandes parceiros comerciais do Brasil, um conflito onde os dois começassem uma guerra de tarifas, ou até mesmo uma instalação de barreiras sanitárias, né, que serve para atrasar as remessas de exportações, nós teríamos ganhos nas duas partes, teríamos maior acesso a consumidores chineses e maior acesso a consumidores americanos. A Índia é um país que também está numa situação muito parecida com o Brasil e se beneficia disso. Hoje, parte do petróleo que a Rússia exporta vai para a Índia e a Índia termina repassando esse petróleo para o resto do mundo. Então, o fato de nós não termos um alinhamento
ideológico unilateral com nenhum dessas grandes potências, coloca o Brasil numa posição privilegiada de defender os interesses dos produtores brasileiros, dos brasileiros, da nossa balança comercial e, efetivamente, dos nossos empregos. Então, eu acredito que não é isso que eu advogo, tá? Eu não estou advogando que a gente tem um cenário comercial negativo no planeta, mas, do ponto de vista de mercado externo, para o Brasil seria positivo. Claro que uma tensão no mercado internacional como essa tornaria a Bolsa de Valores e as expectativas futuras das nossas empresas bastante voláteis. A gente estaria em uma situação complexa, inclusive no mercado de câmbio. Mas quando a gente olha especificamente na economia real e no que o Brasil exporta, o Brasil tem, assim, algumas vantagens nesse segmento. Como a gente está assistindo hoje com as nossas exportações para a União Europeia e os Estados Unidos, dado as sanções na Rússia. Tá certo. Igor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez aqui no nosso Morning News. Ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Para vocês também. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Falamos com o Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, aqui no Morning News. Agora são 9 horas e 16 minutos. Convidar você que está nos assistindo para se inscrever aqui no nosso canal. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, vai lá, se inscreve, aperta o botão, também seleciona o sininho ali para ser avisado todas as vezes que estivermos ao vivo ou que colocarmos conteúdos aqui na plataforma do YouTube. Se você está assistindo a gente pelo nosso portal bmcnews.com.br ou pelo Profit da Nelogica, é só ir até o YouTube, procurar BMC News e aí fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Mais de 352 mil pessoas já estão inscritas aqui no nosso canal e, claro, você vai ser mais uma delas. Bom, eu quero chamar agora o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, todas as manhãs aqui com a gente, dando sua visão sobre toda a repercussão no mercado, tudo que acontece no mercado financeiro. Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez. Mercado hoje amanhece um tom mais otimista depois de toda aquela cautela que vimos ontem por conta dessa visita de Nancy Pelosi. Brasil, só para a gente deixar contextualizado para o pessoal, o Brasil é rocha, foi uma ilha, não sofreu com as pressões externas, acabou até subindo no pregão de ontem, mas o mundo inteiro ficou ali naquela movimentação, naquele vai, não vai, naquele será que vai ter problema ou será que não vai ter problema, China, Estados Unidos. E aí eu queria saber, né, como que você acompanhou toda essa movimentação, como que você viu, o que que você espera para hoje, quais suas projeções para o mercado brasileiro, claro, sempre de olho lá na China, né, Guga? Bom dia. Bom dia, bom dia. Pois é o papo do momento, né? Ninguém falava de China, China, pô, como é que não vão ficar falando de mim, né? Conseguiu, agora virou todos os holofotes para ela. A pergunta que eu me faço é o seguinte: o que os Estados Unidos foi lá fazer em Taiwan? Entendeu? Foi fazer o quê? Foi de figura decorativa, né? Porque o mundo todo sabe que se escalar esse conflito entre a China e Taiwan, né, os Estados Unidos não vai fazer nada, assim como ele não fez nada na Ucrânia. Na prática não vai fazer nada. Então isso só gera mais tensão para os mercados, né? Pelo menos é meu ponto de vista. E querendo ou não, quando a gente olha para a nossa bolsa aqui, e começando a melhorar de novo, né, pré-conflito, me faz imaginar que, pelo menos os investidores olham que o Brasil vai se beneficiar, né, com toda essa mudança, toda essa transformação geopolítica que a gente está tendo no mundo. Tá? Então, acho que aquele cenário que eu conversei com vocês aqui no início dessa semana, que para mim o próximo rally a gente tende a levar uma bolsa entre 150 e 200 mil pontos, tende muito a acontecer. Né? Obviamente que no curto prazo a gente ainda vai ter um pouco de lateralização, né? Ontem até falei que para mim o nível ali é 105 mil pontos para o nosso Ibovespa, né? A gente está aqui em 103.361,7, mas que a gente pode chegar nessa região aqui, seria mais ou menos o meu topo aqui de curto prazo, tá, Felipe? Mas o que eu estou percebendo é exatamente isso, né? Eu acho que o Brasil tende a ser um dos
dos países que vai se beneficiar havendo aí uma escalada nesse conflito, nessa tensão entre Oriente e Ocidente, né? Então, China ganha mais força, a Rússia ganha mais força e os Estados Unidos tende a perder força. Para mim, mais uma vez, os Estados Unidos faz só atiça, né, onça com vara curta, mas não vai sofrer, não entra lá para um conflito mesmo, não entra lá para ajudar quem de fato está precisando, né? Ir lá e falar que, poxa, defende a democracia no Taiwan, né, são só palavras, são só narrativas. O pessoal precisa mesmo de ajuda, de evidência, de força, para poder, né, entrar num conflito que pode vir a começar. Guga, vários telespectadores aqui, investidores, falaram que ficaram olhando as notícias ali, ficaram com medo e acabaram perdendo dinheiro ali porque a bolsa caiu. Essas notícias, esses ruídos acabam atrapalhando para quem está investindo. Como equilibrar a notícia, o ruído e o que mexe? Isa, o que acontece é que no patamar de preço que nós estávamos ali de 95 mil pontos, tá? Um respiro do mercado, e a gente está nesse movimento do respiro do mercado, tá? Ele não para na hora que a gente quer. Tá? A gente precisa ver o mercado também chegar num certo extremo num determinado momento. Né? Tanto que, se a gente for olhar todo esse movimento de alta que a gente está tendo agora, desde o dia, só vou pegar aqui certinho, desde o dia 15 de julho, todo esse movimento de alta, ele vem acontecendo com uma deterioração do cenário. Né? A gente entrou aí numa recessão técnica nos Estados Unidos, a gente está escalando, aumentando aí a tensão ali entre China e Taiwan, e a bolsa vem subindo, vem melhorando, vem repicando, né? vem ajustando. Né? Então, as pessoas elas começam a enxergar o cenário está deteriorando, mas o preço já não tem mais acompanhado aquela tendência, que é aquele movimento que eu gosto de pegar, né? Porque, no sentido assim, não de pegar para navegar, né? Eu gosto de ver esse movimento, porque ele dá muita chance de a gente ter chego mesmo num fundo do mercado ali no início de julho, né? Final de junho, início de julho. Tá? Então isso mostra, de certa forma, uma força. O que vem agora, né? O cenário ficando pior, mas o preço não fazendo novas mínimas, né? Não perdendo essa região de 93.500 pontos. Tá? Isso seria fenomenal. Porque aí teríamos um contexto, né? Eu estou continuando a mesma narrativa que eu estou falando para vocês no final da semana passada e no início dessa semana. A gente teria um contexto muito propício para começar uma nova tendência, quem sabe daqui uns 2-3 meses, né? De alta, um novo rally de alta, que pode jogar a nossa bolsa lá na região, sim, de 150 mil pontos, e dependendo do que está por vir aí pela frente, até mais. Tá certo. Ô Guga, falando um pouquinho da China, né? A gente estava conversando aqui sobre exercício militar, falando sobre relação com os Estados Unidos, Taiwan. A gente sabe que a China mexe bastante com as perspectivas do mercado, esses lockdowns que tiveram por lá, também a questão da economia desacelerando por lá também. PMI, saiu hoje o PMI da China mostrando um pouco dessa desaceleração da economia, até mesmo os institutos mostrando ali que eles não vão conseguir entregar os 5,5% de crescimento do PIB nesse ano, talvez fique em 2 e pouco, 3 ali, 3 para cima, enfim. Nesse contexto, né, de geopolítica, de economia da China sendo um motor ali para o mundo todo, está todo mundo pressionado. Como que você vê essa questão da China, a influência da China, nesse contexto mais do mercado, e se dá, de repente, algum tipo de movimentação, algum exercício militar mal sucedido, como disse o nosso convidado anterior aqui, acontecer, isso pode trazer um problema mais generalizado para os mercados mundiais? O problema é que o mundo todo depende de China. Imagina se China resolve parar de comprar soja brasileira ou diminuir a mão, né, na compra da soja brasileira. A gente vai ter um problema brutal aqui também no Brasil. Entende? Então, hoje, o mundo, né, precisa do consumo e precisa dos produtos chineses.
né? E o problema de inflação no mundo está por questão dos lockdown, muito também por questão de lockdown na China, né? E atraso na entrega de mercadorias. Então, pô, falta insumo aí principalmente no setor de tecnologia, né? E aí tem todos os atrasos em todas as cadeias que a gente está enxergando. Então, pô, se China para, né, de produzir, o mundo para de ter mercadoria. E se China para de consumir, né, o mundo também não consegue enviar comida suficiente. Então, hoje, na fotografia atual, né, a gente é muito dependente de China. O mundo é muito dependente de China. Não tem como fugir disso. E também e acaba que isso dá um poder para a China brutal, né? Até ontem eu perguntava assim, pô, onde é que o King Kong dorme, né? Se a gente for olhar para a Ásia, né, vamos olhar para o Godzilla, né? Onde é que o Godzilla dorme? Tu sabe onde é que o Godzilla dorme, o Felipe e Isa? Você sabe onde é que o Godzilla dorme? Não. Tem noção? Conta. Não faço a menor ideia. Ele dorme onde ele quer, porque ele pode, ele é grande. Então ele vai dormir onde ele quer. Querendo ou não, a China, ela pode fazer, de certa forma, o que ela quer, porque ela consegue também medir quais são as consequências. Então ela escolhe qual é a consequência que ela está disposta a enfrentar no momento. A gente tem que olhar dessa maneira. Infelizmente, essa é a realidade que se construiu. Então, se a China pode fazer o que ela quer, ela é o Godzilla, né? Se a gente for parar para pensar assim, né? Ela pode dormir onde ela quer, ela pode escolher o que fazer. E aí fica essa turma toda enlouquecida tentando antecipar e não consegue. Né? Então, pô, deixa o mercado te sinalizar. Eu, particularmente, né, gosto desse movimento que a gente teve agora, porque ele tira, de certa forma, aquela minha expectativa muito negativa de curto prazo. Né? Só que também não é a hora de comprar agora ainda. Mas, pelo menos, assim, a gente tem uma mensagem dos mercados mais positiva. Agora é olhar como é que vai vir a sequência da correção. Né? Como é que vai vir esse processo de correção agora, com intensificação de problemas. Né? Não pode ser uma correção semelhante ao que a gente viveu de abril até metade de maio, ou ali de junho. Né? Tem que ser uma correção mais light, né? Mostrando que, de fato, o mercado está muito precificado, que, de fato, os investidores estão entendendo que está barato mesmo a bolsa, né? Que não tem que entregar mais posição, está entendendo que juros, de certa forma, aqui no Brasil não vai continuar subindo. Então, assim, o mercado vai nos mostrar, né, que se, de fato, é oportuno comprar ou não. Tá? Vale uma lembrança aqui, uma reflexão, né, que a gente viveu situações de mercado, comportamento de preços, tá? Não estou falando aqui de cenário como um todo, mas quando a gente volta um pouco no tempo, e ali para o início de 2020, né, quando a gente estava com aquele problema todo em relação à Covid, quando a gente volta para lá e a gente analisa aquele cenário, né, o dia que saiu o Moro, né, o Moro pediu para sair numa sexta-feira, de manhã, com... Né, coletiva de imprensa, toda aquela questão, o mercado assim, puxa, agora sim azedou de vez, né? Agora vai afundar o Titanic. Na verdade, ele foi de fato um fundo, né? Porque ele foi um momento muito ruim dentro das cartas que estavam sendo expostas na mesa, né? As informações que tu tinha, foi um momento muito ruim, porém, o mercado já não fez mais preço para baixo. Né? Pelo contrário. Ele fez o fundo e começou o início da tendência de alta que a gente viu, que o mercado depois surfou até os 120 mil pontos. Tivemos ali um movimento do mercado de correção e depois surfamos até os 130 mil pontos. Né? Mas ali foi o dia D. Então, provavelmente a gente começa, né, a ter mais claro toda a problemática. Hoje todo mundo está falando de recessão, todo mundo está falando de inflação, todo mundo está falando do conflito da Ucrânia, todo mundo está falando da problemática na China. Então está todo mundo conhecendo os problemas com clareza e logo todo mundo tem a justificativa necessária para poder não tomar risco em bolsa e tomar risco e expor o capital em renda fixa. Né? Então todo mundo tá claro para todo mundo. Fica meio que óbvio onde é que está o jogo de mercado. Agora é que tem um pouco de paciência, deixar a correção, né, mostrar aonde vai trabalhar, e aí depois, né, com muita calma, com consciência do que está tomando de risco ali, se expor em bolsa, porque, puxa, Felipe, Isa, tem assim, o cenário positivo, né? O mercado fazendo o que eu estou comentando aqui é muito legal, muito interessante, né?
caiu lá fora, as coisas azedaram pra caramba, né? O mercado, ao invés de corrigir pacificamente, acelerou o processo de queda. Ok, a gente vai olhar para essa mesma fotografia, para esse mesmo cenário, para esse mesmo contexto, só que num degrau mais abaixo. Vamos olhar lá nos 80 mil pontos, que vai ser mais vantajoso ainda. Aí o upside ainda é maior, né? O potencial de multiplicar o capital ainda é maior, fica mais interessante, né? Fica mais nítido, porque o cenário dos 150, 200, ele não vai se desfazer. Mesmo se a gente não subir agora dos 100 mil pontos, se a gente for subir lá dos 80 mil pontos, né, não vai se desfazer esse cenário. Então, é uma questão de ficar feliz com o que está por vir lá na frente, depois que passar esses períodos aqui um pouco mais tensos. Né? Então, assim, tem que saber surfar as ondas, né? Não dá para ficar sofrendo, chorando. O que dá para fazer? Dá para pegar um movimento de tantos mil pontos? Legal, dá para pegar um movimento de tantos mil pontos. Qual é o ativo que está mais amassado, mais machucado, que pode trazer aqui um repique maior, né? Porque para mim ainda continua com a ideia de voo de galinha, né? A gente está ainda numa situação de voo de galinha, mas os cenários têm passado o tempo, né? E eu sempre falo para vocês que conforme vai passando o tempo, vou retraçando o cenário, conforme as evidências vão ficando mais claras, né? E mais próximas, ou mais tangíveis, ou já aconteceram, vai se desenhando o cenário, vai se preparando para o que está por vir. Sem euforia, né? Sem dor, sem pânico, mas né? Com uma consciência. Então, meu convite é que todo mundo fique acompanhando o Morning News, porque todos os dias eu vou estar trazendo aqui uma atualização para vocês. Maravilha. Guga, boa quarta-feira para você, bons negócios. Até amanhã, hein? E cuidado com a China e com o Godzilla. Valeu. Valeu, abraço. Valeu, bom dia. É isso aí, Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui todas as manhãs com a gente, 9 horas e 31 minutos. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho vou bater um papo com a Kelly Ekali com os assuntos lá de Brasília. Fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, 9 horas 34 minutos. Bem-vindo, bem-vinda novamente aqui ao Morning News. Você que está acompanhando a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal
E se você está acompanhando a gente no Profit da Nelogica ou no nosso portal bmcnews.com.br, vai no YouTube, procura BMC News e também faça a sua inscrição. E claro, não se esquece de ativar o sininho, ativar as notificações. Bom, vamos falar de política. Agora cedo saiu a pesquisa Genial Quest. O ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, 32%. Isso no primeiro turno. E os dois estão bem à frente de Ciro Gomes, que tem 5%, André Janones e Simone Tebet têm 2% das intenções de voto. No segundo turno, a pesquisa Genial Quest mostra que Lula venceria com 51% das intenções de voto. E o presidente Jair Bolsonaro teria 37%. Bom, e o rol taxativo ali da ANS será votado na Câmara caso o Pacheco dê certeza de que a matéria vai ser realmente votada também no Senado. Segundo o líder do governo, né, eles afirmaram isso. E a gente vai então até Brasília saber mais detalhes com a nossa repórter de lá, Kelly Cali. Muito bom dia para você, Kelly. Uma ótima quarta-feira. Quais são os detalhes? Oi, Isa, bom dia a você, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Tem uma grande discussão aqui, não de hoje, já tem um tempo, uma discussão muito polêmica, Isa, como você colocou, esse rol taxativo da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que gere ali e administra essas questões relacionadas a plano de saúde, né. O STJ, no semestre passado, deu uma decisão indicando que existia por parte ali dos planos de saúde um rol taxativo, ou seja, um rol elencado, sem margem ali para reorganização taxativa, digamos assim, de procedimentos que os planos, né, aqui os planos seriam obrigados a realizar dentro ali do pagamento da mensalidade de cada usuário, enfim. E aí o STJ deu essa decisão e rapidamente essa decisão foi questionada no STF. Hoje, por exemplo, viu, Isa e Fê, você que está acompanhando a gente, o ministro Barroso tem 5 ações nesse sentido, nessa discussão de rol taxativo, de questionamento da decisão do STJ. Inclusive, o Barroso chegou ali no começo de julho, né, ou seja, do mês passado, a ali pedir que fossem realizadas audiências públicas para discutir essa temática, né? Isso é uma discussão no judiciário. Qual a discussão aqui no Congresso? O Congresso precisa saber se vai ou não regulamentar, se vai deixar ali fixo esse rol taxativo. Enfim, existe um lobby muito grande, presencial. Ontem muita gente que é contra esse projeto de lei estava aqui fazendo pressão no presidente da Câmara, Arthur Lira, também no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfim. E essa é uma das matérias que tem que ser discutida pelo Congresso, né? Tem tese, tem porque está aqui a matéria, né? Mas o Congresso pode utilizar aquela artimanha de deixar para o ano que vem, por quê? Para que os parlamentares da gestão que não queiram ali se desgastar, né? Eles acabem não se desgastando a depender da decisão que tomarem, dos seus respectivos votos, por conta do período eleitoral, né? Então, qual que é o grande entrave, né? Existe, então, esse projeto tramitando aqui, mas, segundo o líder do governo aqui na Câmara, conversei com ele, Ricardo Barros, a Câmara não quer fazer uma votação em plenário desse projeto, porque tem receio de que, quando chegue lá no Senado, ele fique ali parado e não tenha tramitação. Ou seja, a depender aqui de como houver a decisão na Câmara, pode ser que fique chato, né? Chato entre aspas, fique feio, fique desgastante para a decisão que os deputados tomarem, como é que cada um vai votar, enfim. Então, eles têm receio de votar, exporem seus votos e se desgastarem tanto com o lado ali do empresariado como também dos usuários de plano de saúde. É uma pauta polêmica e uma pauta muito popular, né? Como disseram ontem os manifestantes que estavam aqui, né? Eles conversaram conosco, né, jornalistas, e aí eles questionaram quem hoje em dia não tem plano de saúde, né? Então, acaba sendo uma pauta muito popular no sentido de impactar nos votos das eleições de outubro, né? Então, conversei com o Ricardo Barros ontem, ele disse, Kelly, a gente não vai levar essa votação para frente aqui na Câmara, caso chegue lá no Senado ela vai ficar parada, a gente não vai se expor se não for para encaminhar a matéria de um todo no Congresso Nacional, né? Então, o Lira está aí em diálogo com o Pacheco para saber se vai ou não no Senado, né, ser colocada essa pauta para frente. Se lá ele não conseguir um compromisso do Pacheco, pelo menos de andar com a pauta, de aprovar ou não a pauta, levar a pauta a plenário para discutir se confirma ou ali retira esse rol taxativo, enfim, acaba que eles não querem que vote aqui. Então, estão esperando aí a decisão do Pacheco e do Lira para saber se aqui a Câmara vai, de fato, levar essa pauta para frente e, caso, né, seja confirmado, se o Senado também
vai levar essa pauta para frente. Ontem, depois da reunião de líderes, eu conversei com algumas lideranças que participaram da reunião que aconteceu na residência oficial da Câmara, né? A gente noticiou isso logo cedo ontem, para saber como é que tinha sido, e muitas medidas provisórias foram discutidas, e também esse projeto de lei do rol taxativo, né? Tem medida provisória também, que só vai ser votada caso o Rodrigo Pacheco também faça, ele estabeleça um compromisso com o Lira, né, de colocar a pauta para frente, digamos assim, no plenário do Senado, né? Ontem eles discutiram aqui a medida provisória com relação a leis trabalhistas no período de calamidade pública, né? Discutiram outras medidas provisórias que, sobretudo, se relacionam a essa questão trabalhista e também medida de frotas aí de caminhoneiros, né? Eu vou continuar acompanhando, claro, mas aí é uma decisão que provavelmente, viu, Fê, e a gente só vai saber se vai se encaminhar mais tarde, quem sabe amanhã, que é o último dia de sessão que os parlamentares que estão aqui vão participar, né? Isso porque o Lira deu aí a possibilidade dos parlamentares participarem, tanto do ponto de vista da presença como também das votações, remotamente, até pelo menos sexta-feira. A especulação por aqui também é de que ele faça, né, dite esse ato para até depois ali do período eleitoral, pelo menos até próximo do dia 30 de setembro, quando se aproxima ali muito das eleições deste ano. Volto com vocês aí no estúdio. Certo, Kelly, obrigado então pelas informações. Você volta ao longo aqui da nossa programação com mais notícias aí, direto de Brasília. Boa quarta-feira, bom dia, bom trabalho para você. Pra gente, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, a gente está se encaminhando já para a reta final do nosso Morning News. Eu só queria trazer um gráfico aqui, na verdade, uma comparação, né? Que a gente está falando bastante sobre essa tensão entre China, entre Estados Unidos, Taiwan, toda a geopolítica mundial bastante envolvida nessa questão. E aí tem um estudo feito no ano passado sobre Estados Unidos, China e Reino Unido. Os armamentos, sobre as questões militares, sobre os equipamentos militares de cada um desses países. E a gente percebe nesse gráfico aqui, nessa ilustração, que os Estados Unidos têm um grande poderio. Por mais que haja toda essa tensão entre China e Estados Unidos, como o Igor Lucena trouxe um pouco mais cedo, uma nova Guerra Fria sendo desenvolvida ali no mundo, a gente vê que os equipamentos militares dos Estados Unidos são muito superior em número. Olha só, sobre porta-aviões, a China tem 2, Reino Unido tem 2 e os Estados Unidos têm 11 destroyers, fragatas, entre outros navios. China 78, Reino Unido 19, Estados Unidos 113. Mísseis nuclear desenvolvidos ali que podem ser lançados por submarinos. Estados Unidos tem 14, a China tem 6 e o Reino Unido tem 4. Helicópteros de ataque, olha os Estados Unidos, 867 unidades, Reino Unido com 40 e a China 278. Anfíbios, né? Navios anfíbios e outros equipamentos anfíbios. Os Estados Unidos têm 32, a China 6 e o Reino Unido tem 5. E aqui, aviões, né, de ataque e de combate, os Estados Unidos têm mais de 3.300, a China 1.800 e o Reino Unido 162. Obviamente, um balanço, né, um levantamento militar feito em 2021, provavelmente esses números já podem estar atualizados, só que a gente vê a grande diferença militar, a grande diferença, inclusive, de investimento no setor bélico dos Estados Unidos. Então, esse gráfico aqui, essa ilustração mostra bem essa diferença e talvez aí, né, o poderio de cada nação, o poderio de cada grande nação militar, como que isso pode desenrolar ao longo aí, se houver uma nova tensão, se houver alguma outra situação entre esses países, entre China, entre os Estados Unidos. A gente lembra que quando Nancy Pelosi esteve em Taiwan ao longo das últimas horas, ela não ficou nem um dia lá, né? Isso foi encarado pela China como uma provocação, foi dito até pelos parceiros chineses
que foi uma forma de irritar, de provocar a China, que os Estados Unidos estariam desrespeitando a soberania da China ao visitar Taiwan como se fosse um país independente, sendo que ainda está atrelado a Pequim. Ou seja, esse gráfico dá para ver bastante aí essa correlação ou essa relação entre os equipamentos militares das grandes potências mundiais. 9 horas e 44 minutos, o nosso Morning News está chegando ao fim. Eu e Isabela Takaki voltamos amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e você continua com a gente, porque o BMC News está chegando agora com a Paula Moraes e todo o time. Fique com a gente, um abraço, tchau, tchau.